Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 571. Bem, na verdade, Chiarli é apenas uma criança. Netuno e os outros tremeram, suas expressões endurecendo enquanto olhavam para o rosto meio sorridente de Darren. De repente, Chiarli, acorde. Explique isso ao vice-almirante Darren. Netuno agarrou abruptamente Chiarli inconsciente pelos ombros e a sacudiu violentamente, fazendo-a balançar a cabeça incontrolavelmente. Sua testa estava encharcada de suor frio, e ele cerrava os dentes desesperadamente. Mas não importava o quanto ele a sacudisse, Chiarli não demonstrava sinais de que iria acordar. Esqueça. Darren disse impacientemente, sentando-se de pernas cruzadas no chão, com os braços apoiados nos joelhos e o queixo apoiado na mão. Eu nunca acreditei realmente nessas chamadas profecias. A adivinhação era inerentemente vaga. A julgar pelo estado anterior de Chiarli, ela também não havia transmitido nada claro, apenas vislumbres de imagens fragmentadas. Sem enxergar o quadro completo, depositar fé cega nele poderia facilmente levar a erros e acabar sendo mais prejudicial do que útil. Em vez de confiar em algo tão pouco confiável, seria melhor visitar o país de Wano mais algumas vezes, treinar mais arduamente com Kaido Sensei e ficar mais forte. No final, a força governa este mundo. Sem energia suficiente, depositando suas esperanças em uma suposta profecia. Foi simplesmente tolice. Quanto ao você está morto de Chiarli, Darren não levou isso a sério. Quem não morre eventualmente? Vendo que o vice-almirante não parecia zangado, Netuno e os ministros do castelo Ryugu finalmente soltaram um longo suspiro de alívio. Bru. Naquele momento, o toque agudo de um Dendemushi quebrou o silêncio. Darren fez uma pausa, tirou um Dendemushi militar do casaco e conectou a ligação. Este é Darren. Darren, como está a situação na Ilha dos Homens Peixe? Já enviei o Garp para te ajudar. A voz ansiosa de Sengoku veio através do Dendemushi. Garp? Darren franziu a testa ligeiramente. Ele não o tinha visto. Almirante Sengoku ainda não conhecia o vice-almirante Garp, mas a tripulação pirata de Roger já fugiu da Ilha dos Homens Peixe. Eles fugiram. Do outro lado da linha, Sengoku de repente sentou-se ereto no sofá, sua expressão mudando. O que aconteceu? Se fosse apenas Darren, não haveria razão para a tripulação pirata de Roger escolher escapar. Sengoku confiou em seu próprio julgamento. Principalmente com a personalidade louca de Roger, que sempre lutava contra um oponente de força igual, ele definitivamente lutava até o fim, e ninguém conseguia detê-lo. Darren relatou brevemente seu confronto com a equipe de Roger. Depois disso houve um longo silêncio do Dendemushi. Meio minuto se passou, e vendo que Sengoku ainda não havia dito nada, Darren não pôde deixar de gritar. Almirante Sengoku, você ainda está aí? Então, sem hesitar, ele tapou os ouvidos com os dedos. Netuno e os outros observaram confusos, apenas para se assustarem um segundo depois. Tudo que ele ouviu foi uma enxurrada de gritos furiosos do Dendemushi. Seu pirralho! Como ousa usar Ema na Ilha dos Homens Peixe? Você é louco! A Ilha dos Homens Peixe é uma nação membro do governo mundial. Eu até elogiei seu julgamento firme. Se você perdesse o controle do seu poder, teria massacrado milhões de cidadãos. Você poderia ao menos assumir a responsabilidade por isso. Droga! Qual é a situação das vítimas na Ilha dos Homens Peixe? Os rugidos furiosos de Sengoku ecoavam pela fila. O Dendemushi imitava vividamente sua raiva, o rosto ficando vermelho, a fumaça praticamente saindo de sua cabeça. Sengoku estava bem ciente de quão aterrorizante o poder de Ema poderia ser. Na verdade, logo após a batalha em que Shiki invadiu Marineford, a cúpula do quartel-general realizou uma reunião secreta com o grupo científico especial da Marinha. O objetivo daquela reunião era avaliar o poder máximo de Ema, a lâmina amaldiçoada que havia consumido a Moa Moa no Mi. Sengoku lembrou-se claramente de que durante a reunião, Borsalino, o chefe do grupo de ciências especiais marinhas, havia dado uma conclusão vaga. O poder de Ema dependia em grande parte do usuário, ou seja, do desenvolvimento das habilidades da Akuma no Mi por Darren. Mas mesmo com um aumento básico de 50 vezes no tamanho e na velocidade da Moa Moa no Mi, sua força destrutiva mínima já poderia rivalizar com um Booster Call dos fuzileiros navais. Isso seria suficiente para arrasar metade da Ilha dos Homens Peixe. Diga alguma coisa, Darren. Após um longo silêncio, a voz de Sengoku surgiu entre dentes. Darren coçou a orelha preguiçosamente e disse sem pressa. Relaxe, almirante Sengoku, eu sei o que estou fazendo. Na verdade, estou tomando uma bebida com o rei Netuno e os altos funcionários do castelo Ryugu. Se você não acredita em mim, pode falar com eles diretamente. Com isso, ele empurrou o militar Dendemushi em direção a Netuno, pegou uma garrafa de bebida e casualmente tomou um gole, lançando a Netuno um olhar indiferente. Capturado pelo olhar de Darren, Netuno recuou instintivamente, mas rapidamente forçou um sorriso brilhante para o Dendemushi. Almirante Sengoku, aqui é Netuno. O vice-almirante Darren está absolutamente certo. Aliás, o castelo Ryugu preparou um banquete comemorativo em sua homenagem. Se não fosse pela chegada oportuna do vice-almirante Darren e por ele ter expulsado os vice-piratas do Roger, nós realmente não saberíamos o que fazer. Danos? Ah, não é nada, só o portão estava quebrado. Uma questão trivial, na verdade. Sim, fique tranquilo. Garantiremos que o vice-almirante Darren seja tratado como família. Faremos com que ele se sinta em casa. De agora em diante, a Ilha dos Homens Peixe será seu segundo lar. Ele será bem-vindo de volta a qualquer momento. No início, Netuno falou um pouco sem jeito, mas rapidamente encontrou o ritmo e acabou batendo com força no peito para se assegurar. O primeiro-ministro Tartaruga assistiu com incredulidade e atordoamento, incapaz de acreditar no que via. Os outros ministros rapidamente desviaram o olhar.
Mano, depois de muitas idas e vindas, o Dendemushi finalmente se desconectou. Netuno soltou um longo e trêmulo suspiro e então cuidadosamente devolveu o Dendemushi militar para Darin com ambas as mãos. Pegando o Dendemushi, Darin parou por um momento antes de dizer: na verdade, além de lidar com a tripulação pirata de Roger, há outro motivo para eu ter vindo desta vez. Por favor, fale, vice-almirante Darin. Netuno respondeu solenemente: quero conhecer o Fischer Tiger da Ilha dos Homens Peixe. Darin finalmente revelou o verdadeiro propósito de sua visita, com um leve sorriso no canto dos lábios. Tenho um acordo comercial que gostaria de discutir com ele. Negócios? Netuno e os outros congelaram por um momento antes de responder instintivamente. Mas vice-almirante Darin Tiger não é um empresário, ele é um aventureiro. Capítulo 572. Comerciante, aventureiro, viajante, fuzileiro naval, até pirata. Rei Netuno, você acha que algo como identidade importa para alguém como eu? Diante da confusão de Netuno, Darin não se apressou em explicar. Em vez disso, perguntou de volta com um sorriso fraco, quase zombeteiro. Netuno e os outros foram pegos de surpresa por suas palavras. Eles se lembraram dos vários rumores sobre o vice-almirante parado diante deles e, por um momento, ficaram sem palavras, incapazes de argumentar. Netuno franziu os lábios e disse lentamente: para ser honesto, vice-almirante Darin, no momento Tiger não está na Ilha dos Homens Peixe. Na verdade, ele não voltou há algum tempo. Darin franziu a testa ligeiramente. Não está na Ilha dos Homens Peixe? Ele não duvidou da resposta de Netuno. Depois do que acontecerá antes, mesmo que tivessem 100 vezes mais coragem, não ousariam mentir para ele. Ao ver Darin franzir a testa, o coração de Netuno apertou. Ele rapidamente acrescentou: Tiger é um viajante de renome mundial. Desde que renunciou ao cargo de comandante da guarda do Palácio Ryugu, há alguns anos, ele tem viajado pelos mares. A última vez que ele retornou à Ilha dos Homens Peixe foi há meio ano. Então o Fischer Tiger desapareceu? Darin pensou por um momento, então pegou um charuto, acendeu e disse pensativamente: você tem alguma maneira de contatá-lo? Netuno deu um sorriso amargo e balançou a cabeça. Desculpe. Recebendo a resposta que esperava, Darin não insistiu. Apenas assentiu e disse: nesse caso, Rei Netuno, se você ouvir alguma coisa sobre Fischer Tiger, entre em contato comigo imediatamente. Claro, vice-almirante Darin. Netuno concordou sem hesitar. Então vou me retirar. Concluído o assunto, Darin não viu motivo para ficar. Virou-se e foi embora. Poucos minutos depois, observando o vice-almirante da Marinha embarcar em um pequeno submarino de design exclusivo, decolar do solo da Ilha dos Homens Peixe e desaparecer no mar profundo e distante, Netuno e os outros finalmente soltaram um longo suspiro e desabaram fracamente no chão. A pressão que o homem exerceu foi simplesmente avassaladora. Majestade, por que você acha que ele está procurando pelo Tiger? O primeiro-ministro Tartaruga perguntou cautelosamente. O rosto de Netuno ficou solene enquanto ele balançava a cabeça. Não sei. Mas uma coisa é certa, este será definitivamente um evento monumental para a Ilha dos Homens Peixe. Ele cerrou os punhos com força, um lampejo de desamparo e frustração passou por seus olhos. A raça dos Homens Peixe, apesar de ter nascido forte e adaptada à vida no mar, ainda se viu acorrentada e reprimida. E ele, o chamado Grande Cavaleiro, foi forçado a se curvar e se esforçar apenas para proteger seu povo. Era um sentimento amargo. Ainda assim, a visita de Darin pode não ser totalmente ruim. Talvez, esta seja uma chance, pensou Netuno. Alguns dias depois, quartel-general da Marinha, Marineford. É assim, Almirante Sengoku. Durante esta missão, estabelecia uma amizade próxima com o Palácio Ryugu na Ilha dos Homens Peixe. Darin permaneceu de pé no escritório do almirante com uma expressão solene. Esta operação não só ajudou a Ilha dos Homens Peixe a reconhecer plenamente a firme determinação da nossa marinha em lidar com piratas, mas também recebeu grandes elogios do Palácio Ryugu pela justiça que defendemos. Acredito que este se tornará outro modelo de cooperação militar civil, seguindo o exemplo dado no Mar do Norte. Sengoku. Olhando fixamente para o vice-almirante à sua frente, o canto da boca de Sengoku se contraiu levemente. Eu não acredito em nada disso. Cooperação militar civil? Sim, Darin assentiu seriamente. Tudo graças à sua sábia liderança, Almirante Sengoku. Sem a sua orientação, eu não teria alcançado tal resultado. Sengoku. Ele sentiu uma dor aguda no peito. Como esse pirralho pode dizer uma bobagem tão descarada com uma cara séria? Esqueça. Sengoku soltou um longo suspiro. Tudo bem. Já que a Ilha dos Homens Peixe não apresentou nenhuma queixa, vamos deixar esse assunto de lado. Quando chegou a hora de lidar com esse pirralho teimoso, Sengoku estava completamente desamparado. O que ele poderia fazer? Bater no Darin? Com a resistência física daquele monstro, mesmo que ele se transformasse em sua forma dourada do grande Buda, provavelmente não deixaria um arranhão. Sério que duelaria com ele usando todas as suas forças? De jeito nenhum. Repreendê-lo? Que piada. Com a pele mais grossa que as defesas, palavras eram completamente inúteis contra Darin. O mais importante é que, apesar da confusão, esse encrenqueiro conseguiu expulsar com sucesso a tripulação pirata de Roger. Somente por esse mérito, Sengoku não poderia puni-lo. A propósito, Almirante Sengoku, há alguma notícia sobre a perseguição do vice-almirante Garp à tripulação pirata de Roger depois da Ilha dos Homens Peixe? Darin perguntou de repente, como se estivesse se lembrando de algo. Como ele não tinha visto Garp na Ilha dos Homens Peixe, ele imaginou que Garp devia ter ido atrás de Roger diretamente. Sengoku balançou a cabeça, desamparado. Sem notícias por enquanto. De acordo com o ajudante de Garp, Bogard, eles entraram em confronto feroz com a tripulação pirata de Roger perto da Ilha dos Homens Peixe.
Após emergirem, Garp e Roger travaram bem uma batalha intensa. Infelizmente, eles estavam empatados. E com o Rei das Trevas Rayleigh e Gaban fornecendo cobertura, a equipe de Roger finalmente conseguiu escapar. Darren, agora foi a vez dele tremer o canto da boca. Mas pensando bem, fazia sentido. Se a tripulação pirata de Roger fosse tão fácil de derrotar, a marinha já os teria esmagado há muito tempo. Não teria se arrastado tanto. Sengoku fez uma pausa e então acrescentou. A perseguição de Garp continua. Com base nas últimas informações, os piratas do Roger parecem estar se dirigindo para Totoland, o território governado pela Big Mom Charlotte Linlin. Nesse momento, Sengoku lançou um olhar estranho para Darren. Darren fingiu não notar e disse casualmente. Se não houver mais nada, irei agora, Almirante Sengoku. Sengoku acenou com a mão, cansado. No caminho de volta para os aposentos da família, Darren lentamente mergulhou em pensamentos. Ele sabia exatamente por que Roger iria para Totoland. Os ponêglifos. Big Mom, aquela lunática, tinha um rol de poneglyphoneg vermelho em sua posse, mas nunca foi capaz de decifrar a língua antiga. Para navegar pelo mundo e chegar à lendária ilha final, Roger precisava reunir todos os 4 rol de poneglyphos para encontrar as coordenadas exatas. Quanto a Darren, não havia nada que ele pudesse fazer. Seus ferimentos da batalha com Roger na Ilha dos Homens Peixe não haviam cicatrizado. Os cortes infundidos com a Ki de Roger não eram apenas ferimentos superficiais, eles haviam rasgado seus órgãos. Se ele corresse para Totoland pensando que poderia arrancar uma cabeça, um passo em falso significaria a morte. E morrer pelas mãos de Roger seria uma coisa, mas cair nas garras da Big Mom? Quem sabia que tipo de coisas distorcidas aquela mulher louca poderia fazer com ele? Pensando nisso, Darren balançou a cabeça. Garp e Roger poderiam matar um ao outro o quanto quisessem. Não tinha nada a ver com ele. Tudo o que ele queria agora era voltar logo e passar algum tempo com Toki. Enquanto estava perdido em pensamentos, Darren logo chegou ao portão dos aposentos da família. Ele congelou de repente. Em frente à porta, uma figura corpulenta carregava uma grande caixa de ovos e leite e levantou a mão para bater. Zephyr Sensei? Capítulo 573. A figura alta parada na porta com uma caixa de ovos e leite com a mão levantada para bater, era sem dúvida seu professor, Zephyr. Darren se aproximou com um sorriso. Ao contrário de como agira na frente de Sengoku, demonstrou genuína sinceridade, perguntando com curiosidade. O que te traz aqui? Em relação a Zephyr, Darren sempre manteve a atitude respeitosa de um discípulo. Embora suas personalidades fossem completamente diferentes, isso nunca diminuiu o respeito que ele tinha por aquele velho teimoso de cabelos roxos. Aqueles que carregam lenha para os outros não devem ser deixados congelando na neve. Algumas pessoas vivem a vida inteira por ideais nobres, pela segurança dos outros, pelo bem do mundo. Mesmo que Darren não se comovesse profundamente com tais coisas, o respeito ainda era necessário. Sem mencionar que quando ele chegou a ser vindo do Mar do Norte, esse velho cuidou muito bem dele. Ao ouvir a voz familiar, Zephyr congelou por um instante, virou-se e viu Darren se aproximando com um sorriso. Ele revirou os olhos, irritado. É isso que eu deveria estar perguntando a você. Você é um homem casado agora, saindo em missões todos os dias sem voltar para cuidar da Toki. Ela está grávida, sabia? O que houve? A marinha não pode funcionar sem você? Ou você acha que é o único que consegue caçar piratas? A enxurrada de reclamações de Zephyr deixou Darren atordoado. Bem. Ao ver o rosto vermelho e a expressão de raiva de Zephyr, um calor floresceu no coração de Darren, embora ele estivesse sem palavras para responder. Darren olhou para sua porta da frente, com uma ponta de culpa brilhando em seus olhos. Era verdade, ele estava negligenciando Toki demais. Ao ver o pirralho sem palavras, a maior parte da raiva de Zephyr se dissipou. Ele balançou a cabeça e suspirou. Eu sei que você quer fazer um nome para si mesmo. É bom que os jovens tenham ambição. Mas não importa o quão ocupado você esteja, os piratas nunca serão completamente extintos. Mesmo que sua carreira te mantenha ocupado, você ainda precisa encontrar tempo para a família. É isso que significa ser um homem de verdade. Enquanto ele falava, um traço fugaz de tristeza e arrependimento apareceu nos olhos envelhecidos de Zephyr. Ele ergueu levemente as coisas em suas mãos e disse. São ovos frescos e leite de búfala. Ouvi dizer que são muito nutritivos e bons para o corpo. Até consultei o médico da Toki para ter certeza de que é seguro antes de trazer. Ele estendeu a mão e deu um tapinha firme no ombro de Darren. Já que você está sempre correndo por aí, e eu fico quase sempre ocioso na academia militar, pensei em passar aqui de vez em quando para conversar com Toki e fazer companhia a ela. Claro, ocioso era mentira. Com um novo acampamento de treinamento prestes a começar, não havia como Zephyr, como instrutor-chefe, ter tempo livre de verdade. Ao ver o cansaço escondido nos olhos de Zephyr, Darren sentiu outra onda de calor. Ele sabia o que se passava no coração de Zephyr. Este velho, já com mais de 50 anos, devia estar pensando na falecida esposa e no filho. Antes um orgulhoso almirante da marinha cheio de ambição, Zephyr, assim como Darren, passou a vida executando missões, negligenciando a família que mais precisava dele. E isso levou à tragédia que o marcou para sempre. Ele protegeu inúmeras famílias, mas falhou em proteger a sua. Que ironia cruel. Talvez fosse a culpa enterrada no fundo de seu coração, ou talvez apenas o cuidado de um ancião por Toki, mas mesmo com sua agenda lotada, Zephyr ainda encontrava tempo para levar ovos e leite. Entendo, Zephyr Sensei. Tentarei voltar para casa com mais frequência. Após uma pausa, Darren levantou a cabeça e respondeu solenemente. Zephyr lançou-lhe um olhar, viu a sinceridade em sua expressão e resmungou relutantemente. Eu vou cobrar de você. Darren riu baixinho, empurrou a porta e entrou. Zephyr-san. Vice-almirante Darren.
Dentro do pátio, 4 fuzileiros navais com patente de comandante montavam guarda, calmos e compostos. Quando viram os 2 homens, eles congelaram por um momento e então imediatamente levantaram as mãos em saudação. Obrigado pelo trabalho duro, disse Darin com um sorriso, entregando casualmente a cada um deles um maço colorido de dinheiro com um movimento suave. Zephyr, parado ao lado, estremeceu ao ver aquilo e instintivamente desviou o olhar. Eles entraram. Ali, sentada calmamente no tatame, estava uma figura graciosa e serena, dobrando cuidadosamente as roupas de Darin. A Matsuki Toki usava um kimono rosa solto, seu longo cabelo verde claro preso em um coque. A faixa em sua cintura estava amarrada frouxamente, e seu abdômen inferior já começava a aparecer. Ela cantarolou suavemente uma melodia suave e sem nome. Talvez fosse a gravidez, mas seu rosto parecia brilhar ainda mais do que antes, e sua figura estava mais cheia, carregando o charme maduro de uma jovem esposa. Ao ver essa cena pacífica, Darin não pôde deixar de sorrir calorosamente. Com uma esposa assim, o que mais um homem poderia pedir? Toki, estou de volta, ele disse suavemente. Ao ouvir a voz dele, o corpo de Toki tremeu levemente. Ela virou a cabeça, o rosto se iluminando de alegria. Sem se dar ao trabalho de arrumar as roupas em suas mãos, correu direto para os braços de Darin. Encostado em seu peito, respirando aquele aroma familiar e reconfortante, os olhos de Toki ficaram marejados, como os de um gato gentil e satisfeito. Marido. Ela ergueu a cabeça ligeiramente, os olhos brilhando ao contemplar o homem que não via há um mês. Abraçou-o com força, como se tentasse extravasar toda a sua saudade através do abraço. Ela abriu a boca para falar, mas pelo canto do olho, avistou a figura de cabelos roxos parada atrás de Darin. Soltando um suave "ah", ela rapidamente deu um passo para trás, corando furiosamente, e fez uma reverência educada. Zephyr-san, você também está aqui. Zephyr acenou com a mão com um sorriso largo e satisfeito. Está tudo bem, está tudo bem. Só trouxe ovos e leite. Podem ir, não se incomodem. Darin. O aroma de chá fresco enchia o ambiente. Zephyr-san, por favor, tome um pouco de chá. Toki disse, ainda corando levemente enquanto oferecia uma xícara a Zephyr com as 2 mãos. Zephyr riu baixinho ao aceitar, seu olhar pousando no casal sentado lado a lado. Quanto mais ele olhava, mais satisfeito ficava. Eles realmente são uma combinação perfeita. Toki encostou-se gentilmente no ombro de Darin com uma das mãos, enquanto a outra acariciava suavemente sua barriga arredondada. Ela sorriu calorosamente e olhou para Zephyr. Marido, o Zephyr-san tem cuidado muito bem de nós. Ele até reorganizou as patrulhas do esquadrão de fuzileiros navais estacionado no alojamento da família e trouxe algumas fuzileiras do oficial de Estado-Maior Tsuru, para me proteger e cuidar de mim dia e noite. Darin piscou surpreso, sentindo uma onda de gratidão por Zephyr-san. É só uma coisinha. Contanto que você e o bebê estejam saudáveis e seguros, é isso que importa. Zephyr disse casualmente, acenando com a mão. Então, virou-se para Darin com um sorriso malicioso. Sua pirralha, a data prevista para o parto da Toki é daqui a 6 meses. Você já pensou em um nome para o bebê? Um nome? Darin deu um sorriso impotente e balançou a cabeça. Ainda não tive tempo para pensar nisso, Zephyr-san. Ele fez uma pausa então, pensando nos arrependimentos que Zephyr carregava em seu coração e em todo o cuidado que ele havia demonstrado a Toki, disse de repente. Que tal você nos ajudar a escolher um nome, Zephyr-san? Capítulo 574. Seu pirralho, isso não está certo. No pátio, Zephyr e Darin estavam sentados lado a lado nos degraus, cada um com um charuto na mão, a fumaça subindo preguiçosamente no ar. O tom de Zephyr era baixo enquanto ele olhava profundamente para as folhas de bordo que caíam no pátio. Depois de um momento, ele balançou a cabeça e disse, é seu filho. Você é quem deve escolher o nome dele. Era final de outono. Os bordos plantados ao redor do pátio estavam de um vermelho intenso, irradiando a beleza desolada, porém intensa, típica da estação, como chamas devorando o ar. Darin apenas sorriu casualmente e disse em um tom relaxado. Na minha cidade natal, é tradição que os mais velhos respeitem a geração mais jovem. Além disso, não tenho grandes ideias. Sinceramente, estou levando a melhor. Já que você vai escolher o nome do meu filho, não vai se sentir ainda mais obrigado a cuidar dele depois que ele nascer? Darin entendeu naturalmente porque Zephyr-sensei se importava tanto com Toki e o filho que ainda não havia nascido. No passado, a negligência de Zephyr com sua própria esposa e filho levou à tragédia. Agora, vendo a família feliz e completa de Darin, e com a natureza gentil de Toki tão do seu agrado, Zephyr olhou para ela quase como se ela fosse sua própria nora, ou até mesmo sua filha. Talvez, no fundo, esse velho de cabelos roxos, teimoso e severo, só quisesse compensar o que havia perdido, para que a culpa em seu coração não o consumisse. É claro que quando chegou a hora de escolher o nome, Darin realmente não tinha muita ideia. A cultura deste mundo era muito diferente da dele, e não importava o quanto ele pensasse sobre isso, não conseguia pensar em nada significativo. Ele não poderia exatamente chamar o garoto de algo como Rensuke, poderia? Com esse pensamento, Darin riu sozinho. Ter um ex-almirante poderoso te mimando desde o momento em que você nasce. Quantas pessoas poderiam sequer sonhar com algo assim? Zephyr permaneceu em silêncio. Darin, você sabe por que eu continuo dizendo para você voltar para casa sempre. Ele olhou fixamente para o bordo em chamas, com a voz baixa. Antes que Darin pudesse responder, Zephyr continuou. Não quero que você se arrependa de nada. Ele deu uma longa tragada no charuto. Alcançar fama e glória é, claro, algo bom. Quaisquer que fossem suas intenções originais, suas viagens para lutar contra piratas e realizar missões foram genuinamente para proteger a paz deste mar, para guardar os lares de inúmeros civis. Eu costumava ser igual a você. Mas o que eu nunca imaginei é que enquanto eu estava protegendo as famílias dos outros, bancando o herói do mundo, desfrutando de toda aquela glória, era minha própria família que vivia com medo e ansiedade.
Quando ele disse família, Darren pôde ouvir claramente o leve tremor na voz de Zephyr. Toque! Ela deve estar com medo também, certo? Zephyr exalou lentamente uma baforada de fumaça com a voz rouca. Preso nas emoções intensas de Zephyr, o tom de Darren também baixou. Ele virou a cabeça e olhou para o perfil de Zephyr, notando os fios grisalhos aparecendo no cabelo roxo em suas têmporas. Então, você se arrepende, Zephyr-sensei? Zephyr apertou os lábios secos e de repente deu um sorriso despreocupado. Não me arrependo. Darren não disse nada. Se você não se arrepende, então por que dizê-lo? Se você não se arrepende, então por que tentar me persuadir? Algumas coisas precisam ser feitas por alguém. Darren pensou por um momento e perguntou. Foram realmente os piratas que fizeram isso naquela época? Isso não importa. Zephyr o interrompeu de repente, virou a cabeça e encarou Darren com um olhar sério. Não importa nada, não é? Eu entendo. Darren parou por um momento e assentiu. Pirralho, cuide bem da sua família, da sua felicidade e da sua vida. Zephyr sorriu livremente novamente e deu um tapinha no ombro de Darren. Sobre o nome. Ficaremos muito felizes. Toque disse calmamente, tendo aparecido atrás dos dois homens em algum momento. Zephyr se assustou e virou a cabeça. Ele viu a Matsuki Toki, vestida com um kimono, com um sorriso gentil, mas determinado nos lábios. Se Zephyr-san, não, Zephyr-sensei pudesse dar um nome à criança, todos nós ficaríamos muito felizes. Ela olhou para Darren e inclinou a cabeça, perguntando. Certo, marido? Darren ficou surpreso. No olhar gentil de Toki, ele podia ver tristeza e pena. Toki estava tão sábia como sempre. Ela podia ver num relance a culpa que quase consumiu Zephyr ao longo dos anos. Sim, obrigado, Zephyr-sensei. Darren assentiu com um sorriso. Zephyr ficou ali em choque. Ele olhou para Matsuki Toki, depois para Darren, e de alguma forma suas mãos sólidas como pedra começaram a tremer. Você tem certeza? Está tudo bem? Recebendo uma resposta reafirmativa dos olhares e sorrisos de Darren e Toki, Zephyr respirou fundo, com os olhos lacrimejando levemente. Ele franziu os lábios novamente, seus velhos olhos cheios de cautela, antecipação. Então o que você acha? O Ron está bem? Ron. Darren ponderou a pronúncia do nome. Toki, que estava ao lado dele, sorriu e disse. É um ótimo nome, Zephyr-sensei. Se bem me lembro, esse nome significa vitória, integridade, gentileza, honestidade e firmeza, e também significa líder forte e poderoso, certo? Os olhos de Zephyr brilharam, e ele assentiu enfaticamente com um sorriso. Isso mesmo. Esta criança combina as melhores qualidades de vocês dois, bem, principalmente as suas, Toki. Darren. O que há de errado? Eu não tenho essas qualidades. Mas ele não podia argumentar. Afinal, honestidade, gentileza, integridade e firmeza. Bem, esses adjetivos realmente não eram muito aplicáveis a ele. Darren não conseguiu evitar fazer beicinho. Como isso foi legal comparado ao maior canalha dos fuzileiros navais. Marido, acho que esse nome é muito bom. O que você acha? A Matsuki Toki pegou a mão de Darren e perguntou suavemente. Sim, acho que é muito bom, disse Darren com um sorriso. Toki sorriu alegremente, seus olhos enrugando. Nosso filho crescerá e se tornará um homem de destaque e orgulho. Zephyr foi embora. Olhando para suas costas robustas, mas ligeiramente curvadas, Darren sentiu-se inexplicavelmente pesado. Folhas de bordo dançavam ao vento e caíam no chão. Ron, então meu filho, vamos chamá-lo de Ron? Ele murmurou suavemente, incapaz de reprimir um sorriso. Estava claro que Zephyr, o velho, estava muito insatisfeito com seu título de escória dos fuzileiros navais. E já ansiava porque sua próxima geração fosse formada por homens íntegros e gentis. Ron. Darren repetiu o nome várias vezes, inclinando a cabeça para trás e olhando fixamente para as folhas de bordo dançando ao vento. É realmente um bom nome. Capítulo 575. Era tarde da noite. Darren recostou-se na cama, usando o luar fraco do lado de fora da janela para folhear silenciosamente um pedaço de inteligência em suas mãos. De acordo com o último relatório, a tripulação pirata de Roger havia entrado na Toto Land do Novo Mundo e virado o mar de cabeça para baixo. Big Mom também reagiu rapidamente partindo da ilha Whole Cake. Uma grande batalha estava no horizonte. Aquele velho idiota do Garp. Ele realmente se apegou ao Roger? Parece mesmo que ele está deixando ele ir. Darren folheou os relatórios de batalha. Um lampejo de desamparo passou por seus olhos profundos. Quando esteve na Ilha dos Homens-Peixe, ele fez tudo o que pôde para prejudicar a mobilidade dos piratas Roger. Graças ao ataque de Emma, a velocidade do Ouro Jackson caiu em pelo menos um terço. Logicamente falando, com a habilidade de Garp de lançar balas de canhão, mesmo que ele não conseguisse capturar os piratas Roger de uma vez. Ele não deveria tê-los deixado escapar por todo o mar. Quanto à intervenção da Big Mom, Darren não tinha muitas esperanças. Embora nesse período a força de Big Mom já tivesse atingido o auge, e sua obsessão por comida ainda não tivesse se transformado em loucura como aconteceria nos anos seguintes, contra Roger, o homem mais forte de seu tempo, ela provavelmente ainda ficaria aquém. A menos que algo completamente inesperado acontecesse, o Road Poneglyph em posse de Big Mom provavelmente acabaria nas mãos de Roger, assim como na linha do tempo original. A menos que, marido, um sussurro suave de repente o tirou de seus pensamentos. Darren abaixou a cabeça e olhou para o lado. O luar frio e claro filtrava-se pela janela, lançando um brilho suave no rosto adormecido de Toki. Pequenos pontos prateados iluminavam sua pele nua e de porcelana, fazendo-a parecer etérea, quase irreal. Seus lábios tremeram levemente. Ainda dormindo profundamente, Toki instintivamente apertou a mão de Darren, seu corpo pequeno se encolhendo como se estivesse em um pesadelo. Seus cílios longos tremulavam suavemente.
O olhar penetrante de Darren se suavizou. Ele acariciou delicadamente os cabelos de Toki, como se estivesse acalmando um gatinho assustado. Sentindo seu calor, Toki gradualmente se acalmou e sua respiração se estabilizou novamente. Esqueça. Mesmo que Roger se torne o rei dos piratas, o que isso tem a ver comigo? Darren sorriu de repente com um tom indiferente. Mesmo que corresse para se juntar à batalha, não mudaria muita coisa. Seus ferimentos ainda não estavam totalmente curados. Ele seria mais um fardo do que uma ajuda. Ele simplesmente não era forte o suficiente ainda. Enquanto confortava Toki adormecido, Darren voltou sua atenção para dentro, ativando sua percepção inata para avaliar cuidadosamente seu estado físico. A batalha feroz na Ilha dos Homens-Peixe contra Roger finalmente levou seu Aqui do Conquistador além da barreira dos 80 pontos, atingindo o nível em que poderia afetar a matéria. Além do Aqui do Conquistador, todos os seus outros atributos também melhoraram em cerca de 1 ponto. Uma pequena, mas bem-vinda surpresa. Físico, 92.117. Corpo indestrutível. Força, 83.951. Força do gigante. Velocidade, 84.668. Velocidade divina de Soru. Desenvolvimento da capacidade de frutas, 86.186. Cobertura em toda a ilha. Aqui de armamento, 73.765. Destruição interna, forma demoníaca. Observação aqui, 76.521. Indução de campo magnético. Aqui do Conquistador, 81.469. Afeta a matéria. Todo o resto ainda tem espaço para crescer. Pelo menos antes de ultrapassar o gargalo de 90 pontos, Kaido pode me ajudar a ir mais longe. Mas este físico... Darren murmurou suavemente, franzindo gradualmente as sobrancelhas. Depois de todas as lutas brutais, todos os outros atributos conseguiram progredir, exceto seu físico, que agora avançava a passo de caracol. Ele estava começando a sentir que sua força física havia atingido os limites da genética humana. Ele não era um prodígio talentoso. Não possuía o corpo inato de balão de ferro da Big Mom, nem o sangue Oni de Kaido, nem as características raciais únicas do King do Incêndio. Apenas confiando em um corpo humano, e através de incontáveis encontros com a morte e treinamento incansável, ele conseguiu forjar um físico que atingiu o nível de corpo indestrutível. Isso por si só foi nada menos que milagroso. Darren sabia que mesmo que Kaido continuasse a ensiná-lo, isso não fortaleceria mais significativamente seu físico. Ele já havia explorado os limites genéticos do corpo humano, a menos que ele conseguisse, de alguma forma, romper a fechadura gravada profundamente em seus genes. Mas isso não foi algo facilmente alcançado. Pelo menos pelo que Darren sabia, nem mesmo Vegapunk havia encontrado um método ou técnica para fazer isso. A aplicação da tecnologia do fator de linhagem poderia ser uma possível direção para a experimentação, mas Darren não estava disposto a se tornar uma cobaia, muito menos ser transformado em algo que não fosse humano nem fantasma. Vou pensar em algo mais tarde. De qualquer forma, ainda há espaço para melhorias em outros atributos. Darren balançou a cabeça e afastou os pensamentos inquietos. Depois de se certificar de que Toki estava dormindo profundamente, ele cuidadosamente saiu da cama, casualmente vestiu uma capa e foi até o pátio para fumar um cigarro. Ser forte demais não era necessariamente uma coisa boa. De volta ao Mar do Norte, depois de um dia inteiro de treinamento, ele ficava tão exausto que desmaiava no momento em que caía na cama. Mas agora parecia que ele tinha energia infinita. Ele podia ficar 8 ou 10 dias sem dormir e mal sentia algum desconforto. Desde os dias em Mar do Norte até agora, depois de anos de luta, Darren de repente percebeu que esta era a primeira vez que ele experimentava tanta paz e lazer. Mas ele se sentia estranhamente inquieto. Era muito chato. Enquanto Darren estava perdido em pensamentos, ele de repente levantou uma sobrancelha. Do lado de fora do pátio, uma figura sorrateira aparecia, claramente tramando algo ruim. O canto da boca de Darren se contraiu. Ele se aproximou, parecendo irritado. Por que você está aqui? Tokikaki riu baixinho. Ouvi dizer que você voltou hoje, então pensei em passar para um lanche noturno. Darren estreitou os olhos e sorriu levemente. Você tem mais uma chance. Sob o olhar de Darren, Tokikaki encolheu um pouco o pescoço e deu um sorriso bajulador. Hehehe, você pode me ensinar como treinar meu físico? Físico? Darren fez uma pausa e examinou os braços e pernas magros de Tokikaki com um olhar confuso. Suas habilidades em artes marciais já não são muito boas? Além disso, por que me pergunta? O Zephyr-sensei ainda não está na academia militar? Não, não são artes marciais. Tokikaki gaguejou, parecendo um pouco envergonhado. O que eu quero aprender é físico puro. Físico puro? Esse cara, Tokikaki, não me diga. Darren franziu a testa. Tokikaki deu alguns passos para mais perto, exibindo um sorriso que só os homens conseguiam entender, e baixou a voz. Bem, eu quero ficar mais duro. Darren. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 576. Se fosse qualquer outra pessoa dizendo que queria ficar mais forte, provavelmente isso significaria fortalecer seu corpo, tornando-o duro como aço ou até mesmo indestrutível. Mas vindo de Tokikaki com aquela expressão louca e ansiosa no rosto, Darren ficou sem palavras. Já foi ao Distrito do Prazer de novo? Ele perguntou irritado. Tokikaki riu sem jeito, coçando a cabeça. Eu tenho um cartão. Além disso, seria um desperdício não usá-lo. Darren. Não, sério, mesmo que você tenha um cartão VIP, não é assim que você deve usá-lo. Olhando para os passos tropegos de Tokikaki e as olheiras profundas sob seus olhos, Darren de repente se arrependeu de ter lhe dado aquele cartão preto. Yamakagi não tem remédio para isso? Darren perguntou novamente. O rosto de Tokikaki imediatamente corou e ele gaguejou. Ajuda, mas talvez eu tenha usado demais. Não é mais tão eficaz. A boca de Darren se contraiu fortemente. Meu Deus, você já desenvolveu uma tolerância.
Tudo bem, tudo bem. De qualquer forma, vou ficar na sede por um tempo. Ele disse mal-humorado, depois se virou e saiu pela porta. Ao ver Darren concordar, Tokikaki sorriu de alegria, mas quando viu Darren indo embora, ele não pôde deixar de congelar e perguntar: onde você está indo? Darren se virou. Você não disse que ia me oferecer um lanche tarde da noite? Tokikaki, eu estava apenas dizendo isso casualmente. Você realmente levou isso a sério? O distrito comercial de Marineford. As ruas estavam bem iluminadas, o ar repleto do aroma vibrante da comida e das conversas. Parabéns pela sua promoção, Yamakaji. Um grupo de oficiais estava sentado em uma churrascaria, sorrindo enquanto erguiam seus copos em direção ao jovem de barba por fazer. Yamakaji coçou a cabeça, um pouco envergonhado. A capa novinha em folha da marinha sobre seus ombros brilhava sob as luzes, e a insígnia de contra-almirante em suas dragonas brilhava intensamente. Foi só sorte. Os outros, acostumados à sua modéstia, riram e brincaram. Entre eles estavam muitos rostos conhecidos. O sempre sério Onigumo, o severo Doberman, o já um pouco embriagado Straverre e Dalmatian, ainda usando sua máscara de cachorro malhado. Todos eles eram graduados do terceiro campo de treinamento de oficiais da Marinha. Comparados aos feitos épicos de alguém, esses oficiais relativamente comuns, como muitos outros após a formatura, assumiram seus postos, alguns guardando regiões, outros estacionados no quartel-general aguardando ordens. Passo a passo, eles subiram na hierarquia com seu talento e esforço. Mas já faz muito tempo que não vemos aquele cara, Darren, hein? Depois de virar um copo de bebida forte, Yamakaji disse com alguma emoção. Onigumo levantou uma sobrancelha e disse friamente. De acordo com as últimas informações, o vice-almirante Darren travou uma batalha feroz contra Roger na Ilha dos Homens-Peixe. Os piratas Roger foram forçados a recuar. No momento em que ele terminou de falar, o grupo inteiro ficou em silêncio. Suas expressões variaram e a atmosfera animada ficou mais monótona. Todos eles se formaram no mesmo terceiro campo de treinamento, mas Darren já estava na linha de frente, enfrentando os maiores piratas dos mares ao lado do vice-almirante Garp. Enquanto eles estavam aqui comemorando a promoção de Yamakaji a contra-almirante após derrotar uma tripulação pirata com uma recompensa de pouco mais de 100 milhões. Mesmo que, para padrões comuns, sua força e velocidade de promoção fossem extraordinárias comparado àquele monstro. A lacuna era como o céu e a terra. Vocês nem me convidaram para o lanche da madrugada. Isso não é muita lealdade, sabia? Naquele momento, uma voz familiar, mas um pouco desconhecida de repente soou. Todos congelaram e viraram a cabeça. Eles viram Darren caminhando com um sorriso nos lábios, Tokikaki atrás dele. Darren. Os olhos de Yamakaji brilharam e ele se levantou animado. Sente-se. Você é a estrela hoje. Darren casualmente empurrou o homem barbudo de volta para seu assento, encontrou um lugar para si, serviu uma taça de vinho e sem a menor formalidade. Pegou um pedaço de carne grelhada e o enfiou na boca. Ao vê-lo tão relaxado, era como se estivessem de volta aos tempos de academia militar brincando e se divertindo. Por alguma razão, a inquietação que havia surgido no coração de todos diminuiu um pouco, e sorrisos começaram a aparecer em seus rostos. Como você veio parar aqui de volta? Doberman perguntou curiosamente. Enquanto distribuía charutos para todos como se fosse algo natural, Darren respondeu casualmente. Briguei com Roger e quase morri. Voltei para me curar. Ele acendeu um charuto, deixando a fumaça subir lentamente. Além disso, já faz um tempo que não nos reunimos, não é? Todos trocaram olhares e perceberam o sorriso nos olhos uns dos outros. Realmente parecia que nada havia mudado. Depois de algumas rodadas de bebida forte, com o calor se espalhando por seus estômagos, a sensação anterior de entorpecimento desapareceu, substituída por uma facilidade confortável. Olhando para esses rostos familiares, porém um pouco mais maduros, Darren sentiu seu coração ficar mais leve. Fazia apenas alguns meses, mas de alguma forma parecia que uma vida inteira havia passado. Ele simplesmente ficou sentado ali em silêncio, ouvindo seus antigos colegas de classe trocarem histórias sobre a vida no quartel-general da Marinha. Quem derrubou um pirata e foi promovido, quem foi transferido para comandar uma base secundária, como Garp roubou mais uma vez metade de uma caixa de senbei de Sengoku. A propósito, ouvi dizer que o acampamento de treinamento de quarto oficial está prestes a começar. O Zephyr Sensei parece estar planejando algumas reformas, como contratar instrutores externos para dar aulas. Yamakaji levantou um novo tópico. Acho que está certo, mas será que esses instrutores externos realmente conseguem? Dalmatian perguntou vagamente roendo uma coxa de frango. Quem sabe? Mas a qualidade tende a cair. Onigumo zombou friamente. Sim, afinal, não será mais o Zephyr Sensei ensinando tudo pessoalmente, Tokikaki riu. Ei Darren, você está lá em cima agora. Você deve saber quem são os instrutores especiais, certo? Será que são Sakazuki e Borsalino? Yamakaji coçou a cabeça. No momento em que esses dois nomes foram pronunciados, todos não conseguiram evitar cair na gargalhada. Nem mesmo o normalmente frio Onigumo conseguiu impedir que sua boca se contraísse. Um era frio e brutal, o outro preguiçoso e cômico. Imaginá-los apenas como instrutores era absurdo. Eles não conseguiram deixar de imaginar duas cenas ridículas. Aprenda Tekai hoje. Se não conseguir, aprenda na próxima vida, disse Sakazuki friamente a um calouro, enquanto fumaça preta saía de seu braço direito. Que talento assustador. Aprendi Tekai em apenas 3 meses, disse Borsalino preguiçosamente com um meio sorriso. Sou eu, Darren disse, balançando a cabeça. Todos, já qualificado para ser um instrutor. Eles suspiraram silenciosamente para si mesmos. Então as coisas mudaram afinal. Dahahara. Darren, eu sabia que você voltaria. Nesse momento, uma voz alta e impetuosa irrompeu pela porta da taverna. Kuzan apontou dramaticamente para Darren com os olhos brilhando de excitação.
Ouvi dizer que você lutou com o Roger. Droga, eu devia ter tirado uma folga com o vice-almirante Garp. Ele cerrou os dentes e gritou. Hoje vamos lutar e resolver isso de uma vez por todas. Bang. Darren de repente chutou uma cadeira, bateu o pé na mesa e sorriu abertamente, transbordando espírito de luta. Claro, vamos lá. Pedra, papel e tesoura. Punho esmagou tesoura. Dahahara. Eu perdi. Como esperado do meu rival escolhido, você até previu meu contra-ataque. Kuzan riu muito, pegou uma lata de cerveja e virou a de uma só vez. Suas bochechas ficaram vermelhas e vapor quente saiu do seu nariz. De novo, os olhos de Darren brilharam com uma estranha luz vermelha enquanto ele sorria e lançava seu punho novamente. Observando os dois jogando pedra, papel e tesoura como loucos, Yamakagi e os outros não conseguiram evitar levar a mão à testa. Mas não demorou muito para que todos estivessem rindo também. Sim, nada havia mudado. Na manhã seguinte, Darren acordou se sentindo completamente revigorado. Com seu físico, coisas como ressacas eram simplesmente impossíveis. Lembrando do caos da noite passada, como todos ficaram bêbados, entraram na zona militar restrita de Marineford no meio da noite. Saquearam uma tonelada de bombas e pólvora do arsenal e então incendiaram tudo em um porto militar abandonado como se fossem fogos de artifício. E então a imagem de um Sengoku enfurecido correndo atrás deles, xingando como uma tempestade. Darren não conseguiu deixar de sorrir ao lembrar disso. À medida que todos envelheciam, constituíam suas famílias e seus deveres militares se acumulavam, as oportunidades de se reunir assim se tornavam cada vez mais raras. Deixando de lado a nostalgia, Darren rapidamente se lavou, vestiu um uniforme militar novo e saiu pela porta. Na verdade, ele estava ansioso pelo evento de hoje. Afinal, hoje marcou a cerimônia de abertura da 4ª sessão do campo de treinamento de oficiais. Capítulo 577. Passando por ruas conhecidas, Darren aproveitou esse raro momento de lazer enquanto caminhava em direção à academia militar. Ao longo do caminho, os fuzileiros navais em patrulha o saudavam respeitosamente, com os olhos cheios de fervor. Darren sorriu e assentiu em resposta. Em pouco tempo ele deixou a área civil para trás e entrou em uma zona militar mais restrita. Olhando para os portões familiares, porém um pouco desconhecidos, da academia e para a enorme laje de pedra ao lado deles, o olhar de Darren ficou um pouco distante. Toda a glória e vida pertencem à justiça. As palavras poderosas foram gravadas na pedra, assinadas pelo próprio Zephyr. A luz dourada do sol da manhã caía, e a era agarrada às paredes manchadas balançava suavemente na brisa, vibrante e cheia de vida. O imponente monumento de pedra refletia uma aura profunda e solene sob o sol, preenchendo os arredores com uma atmosfera tranquila e reverente, como se estivesse diante de uma montanha inabalável. Esta era a Academia Militar de Marineford, o berço das estrelas dos almirantes, do quartel-general da Marinha. No entanto, de alguma forma, diante deste monumento solene, a mente de Darren não conseguiu evitar evocar a imagem daquela figura solitária sentada calmamente nos degraus do seu pátio. Seus lábios se pressionaram inconscientemente. A verdade, realmente não importa? Ainda deve importar. É que em vez de escolher vingança pela sua família, você escolheu um ideal maior, não é, Zephyr-sensei? Após um longo silêncio, Darren finalmente exalou profundamente, murmurando em voz baixa. Piratas invadindo o quartel-general da Marinha para se vingar cruelmente da esposa e dos filhos do almirante Zephyr? Que piada! Além de Shiki, o leão dourado, o arrogante grande pirata, que pirata poderia se infiltrar nesta terra santa da justiça? Não foi nada mais do que intimidar um homem honesto. No que você está pensando? Uma voz rouca e fria falou de repente atrás dele. Ao ouvir isso, Darren congelou por um momento e depois riu baixinho. Eu estava me perguntando se Zephyr-sensei havia convidado alguém além de mim para ser um instrutor especial. Agora parece que o Zephyr-sensei era bem astuto, afinal. No começo eu realmente achei que seria o especial. Enquanto falava, ele se virou lentamente e deu de cara com a figura imponente de Sakazuki. Sakazuki não comentou sobre o assunto. Ele deu um passo à frente com suas botas pretas brilhantes, parando na frente de Darren e disse indiferentemente. Ouvi dizer que você lutou contra a tripulação pirata do Roger na Ilha dos Homens Peixe. Seus olhares se encontraram, e o vento frio do mar chicoteou suas capas atrás deles, ambos os homens exalando uma aura feroz e poderosa. Darren pescou e sorriu levemente. Pode-se dizer que sim. Quase fui morto. Sakazuki franziu a testa ligeiramente. Ele é realmente tão forte? Pelo menos por enquanto não sou páreo para ele, Darren admitiu diretamente. Não havia sentido em esconder tais coisas. Se ele não era forte o suficiente, então ele simplesmente não era. Tendo trabalhado ao lado de Sakazuki em Mar do Norte, Darren entendia bem o caráter do homem, não havia necessidade de pretensões entre eles. Ao confirmar a força de Roger, os olhos de Sakazuki não brilharam de decepção. Em vez disso, por um momento, uma excitação ardente surgiu em seu olhar, como se ele estivesse ansioso por um desafio, antes de ser rapidamente reprimida novamente. Ele avançou sem parar, passando pelo vice-almirante à sua frente e atravessou os portões da academia. Mas assim que eles passaram um pelo outro, os passos de Sakazuki pararam de repente. Darren, você se lembra do que eu te disse quando trabalhávamos juntos no Mar do Norte? Darren sorriu e olhou para longe, como se estivesse mergulhando em velhas memórias. Eu me lembro. Naquela época éramos o primeiro e o segundo no comando da 321ª Divisão Mar do Norte, mas tínhamos divergências sobre como lidar com os piratas. Eu acreditava que os piratas nunca poderiam ser completamente erradicados. Em vez de perder tempo e energia caçando-os, seria melhor controlá-los, estabelecer regras e manter a estabilidade em todo o Mar do Norte. Mas você insistiu em exterminar até o último pirata, acreditando que somente assim poderíamos alcançar justiça absoluta. Sakazuki pegou um charuto, mordeu, acendeu-o e baixou o olhar. E o resultado? Foi você quem ganhou ou eu?
Faz só alguns anos, mas mal consigo me lembrar. Darren deu de ombros impotente. Você venceu. Nós até brigamos por isso na época. Lembro que depois daquela luta, passei meio mês no hospital coberto de queimaduras. Você realmente era um monstro naquela época. Eu nem sabia usar aqui ainda. Não podia te ameaçar de jeito nenhum. Não, foi você quem venceu. Sakazuki falou de repente com um tom frio. Naquela época pensei que tinha vencido. Mas na verdade foi você quem saiu vitorioso. Eu não entendia naquela época. Só depois de todos esses anos é que finalmente entendi. Mesmo com a vantagem da Magu Magu no Mi, você não teria se machucado tanto, a menos que tivesse deixado isso acontecer. Darren fingiu estar confuso. Mas no final você não venceu? Sakazuki exalou uma espessa nuvem de fumaça com um rosto inexpressivo. Porque depois daquele incidente fui severamente advertido e punido por ferir gravemente um subordinado. Fui demitido do meu cargo e transferido para o quartel-general. E você? Você assumiu meu posto com tranquilidade e se tornou oficialmente o oficial de mais alta patente dos Mar do Norte Marines. Então no final você venceu. Eu perdi. É só política, não é? Darren deu de ombros novamente. Tudo isso é passado agora. Será que ainda importa? Inesperadamente Sakazuki não negou. Ele apenas assentiu. Sim, não importa mais. Mas eu quero te dar um aviso. Darren estreitou os olhos levemente, com um sorriso brincalhão nos lábios. Um aviso? Sim, um aviso. Os dois ficaram separados, olhando para direções diferentes, ambos olhando para longe. Se algo assim acontecer de novo, não vou me conter. Somente erradicando até o último pirata a verdadeira paz poderá ser alcançada. Essa é a justiça que nós, fuzileiros navais, devemos defender. Sakazuki deu mais um passo à frente, seu passo firme e implacável, sua figura como um penhasco íngreme. Darren se virou lentamente, seu olhar calmo pousado naquela silhueta solitária e feroz. Então ele sorriu de repente e gritou alto. Depois de todos esses anos, você realmente não mudou nada, Sakazuki. Você vai acabar sem amigos, sabia? A voz de Sakazuki veio fracamente de longe. Os inimigos já são suficientes. Quando tudo isso acabar, vamos lutar uma batalha justa, Darren. Ele virou a cabeça bruscamente, seus olhos frios como aço. Em nome da nossa própria justiça. Darren parou por um segundo. Então um sorriso selvagem surgiu em seu rosto. Sem problemas. Capítulo 578. Observando a figura de Sakazuki desaparecer na distância, Darren finalmente desviou o olhar e balançou a cabeça. Por quanto tempo você pretende continuar assistindo ao show Vice-Almirante Borsalino? Ele se virou, olhando para o chão aparentemente vazio à sua frente. Desculpe, mas vocês dois estavam demonstrando tanta intenção assassina e brigando tão ferozmente, era assustador demais. Uma voz lenta e preguiçosa surgiu, irritantemente casual. Momentos depois, incontáveis fótons dourados se reuniram diante de Darren, formando a alta figura de Borsalino. Borsalino levantou as mãos em gesto de rendição e murmurou. Eu realmente não quero ficar preso entre dois monstros como vocês. Darren revirou os olhos. Se bem me lembro, não foi você quem sugeriu que Sakazuki e eu lutássemos naquela época, Vice-Almirante Borsalino? Borsalino fez cara de inocente. Eu só fiz uma sugestão. Foi você quem realmente a executou, Vice-Almirante Darren. Darren não quis discutir com o palhaço e mudou de assunto. Então, você também é um dos instrutores especiais? Borsalino baixou as mãos e assentiu. Como era um convite do Zephyr Sensei. Mesmo que eu esteja atolado em deveres militares, não havia como recusá-lo, certo? Você está falando sério quando diz que está ocupado com trabalho militar? A boca de Darren se contraiu levemente. Então, os instrutores especialmente designados desta vez somos só nós três? Borsalino sorriu maliciosamente. Tem mais. Mas... Darren congelou, uma sensação ruim repentina subindo em seu estômago. Dahahara. Darren, como esperado do meu eterno rival, você também é um instrutor especial. Uma risada alta e dramática irrompeu atrás dele. Ao ouvir aquela voz cheia de energia, Darren suspirou profundamente. Ele se virou e de fato lá estava Kuzan, de pé, com as mãos na cintura, parecendo incrivelmente convencido. Darren esfregou as têmporas e murmurou baixinho. Ótimo. Todos estão aqui agora. Mas então, Kuzan, quando você foi promovido a vice-almirante? Ele olhou fixamente para Kuzan caminhando em sua direção e notou pela primeira vez a insígnia de ombro em sua capa de fuzileiro naval, marcando claramente sua nova patente. Na noite anterior, no encontro noturno, Kuzan estava com roupas casuais e bêbado, então ninguém tocou no assunto. O sorriso de Kuzan endureceu. Coçando a nuca desajeitadamente, ele disse. Bem, eu fui com Garp Sam perseguir a tripulação pirata de Roger, e depois da batalha de Ed, o quartel-general me promoveu. Darren, espera, você seguiu Garp até o mar. Isso deveria ser uma repressão, a tripulação de Roger? Aquilo foi basicamente umas férias glorificadas. E sobre a batalha de Edward, essa batalha inteira não foi orquestrada por mim. Fui eu quem derrotou Shiki, o Leão Dourado, no final também. Como diabos você acabou sendo promovido? Darren amaldiçoou Sengoku silenciosamente em seu coração, esperando que todo o seu senbei fosse roubado. Ok, então há 4 instrutores especiais. Borsalino sorriu e disse. Sim. E pelo que Zephyr Sensei disse, parece que o sistema de ensino do campo de treinamento também foi um pouco ajustado. O Zephyr Sensei continuará supervisionando o ensino e o treinamento como antes. Nós, instrutores especiais, nos concentraremos principalmente no combate prático, cada um responsável por uma área diferente. Por exemplo, no meu caso, ele apontou para si mesmo com um sorriso. Ficarei responsável pelo manejo da espada durante as aulas de combate. Kusa entrou na conversa animadamente. E eu?
Vou ensinar técnicas de combate corpo a corpo. Darem refletiu por um momento, formando uma ideia aproximada de como o campo de treinamento seria estruturado. Zephyr, como instrutor-chefe, daria a todos os novos recrutas uma educação abrangente, abrangendo habilidades essenciais e fundamentos. Em seguida, cada instrutor especial assumiria uma área específica de treinamento. Era um sistema sólido e razoável, deixar que os especialistas cuidassem de suas especialidades. Kuzan, tendo treinado com Zephyr e Garp, já havia construído uma base sólida em combate corpo a corpo. Designá-lo para ensinar habilidades de luta física aos novos recrutas fazia todo sentido. Quanto a Borsalino, Darren olhou para ele. Mesmo agora, ainda não conseguia entender no que aquele cara era realmente bom. Foi o desenvolvimento da Akuma no Mi? O combate corpo a corpo? Ou talvez aquela esgrima estranhamente casual? Esse cara sempre foi um enigma, ele parecia saber um pouco de tudo. Ainda assim, entre os instrutores especiais, Borsalino parecia ser o único qualificado para ensinar esgrima. Sakazuki se interessou por isso. Em Mar do Norte, ele usou uma espada como arma. Mas depois de ganhar a Magu Magu no Mi, ele abandonou completamente a esgrima, transformando-se em um lutador insano. Afinal, não importa quão fortes fossem suas habilidades com a espada, elas não se igualavam à força destrutiva de um soco movido a magma. Além disso, a natureza de Sakazuki sempre fora direta. Ele usava uma espada apenas porque isso tornava mais fácil matar piratas. Agora que o magma era muito mais eficiente, abandonar a lâmina era natural. Diante de tudo isso, Borsalino realmente era a única opção restante. Não havia como o próprio Darren ensinar aos recrutas a profunda e misteriosa arte da esgrima. E o Sakazuki? Borsalino sorriu. Ele será responsável pelo desenvolvimento da Akuma no Mi, mas principalmente pelas aulas teóricas. Darren assentiu. Nem todos eram usuários de Akuma no Mi, mas era essencial ter cursos sobre como lidar com elas. Mesmo aqueles sem poderes precisavam saber como lutar contra aqueles que os usavam. Conheça a si mesmo e ao seu inimigo, e você nunca será derrotado. Quanto a este curso chamado principalmente teórico, o olho de Darren tremeu. O Zephyr Sensei provavelmente não se atreveu a deixar o Sakazuki lidar com o treinamento ao vivo. Se aquele cara perdesse o controle, poderia acabar aleijando metade dos alunos. Ter uma turma com a maior taxa de lesões seria divertido para dizer o mínimo. Então, e eu? Darren levantou uma sobrancelha. Borsalino ensinaria esgrima, Kuza ensinaria combate corpo a corpo, Sakazuki ensinaria desenvolvimento de Akuma no Mi. Aqui não fazia parte do currículo padrão do campo de treinamento. Ele era apenas um figurante? Kuzan também olhou para Darren com curiosidade. Assim como Darren, ele havia retornado ao quartel-general havia apenas alguns dias e só conhecia sua própria missão. Também não estava familiarizado com os arranjos gerais do acampamento. Você? Borsalino olhou significativamente para o vice-almirante à sua frente, esfregando a barba por fazer no queixo. Você ficará responsável por um projeto especial de treinamento para os novos recrutas. O que? Físico. Linhas pretas se formaram no rosto de Darren. Não é de se espantar que Zephyr tivesse aquele olhar estranho e amargo quando o convidou mais cedo. Então ele ainda guardava rancor por ele ter dominado o corpo indestrutível de Kaido. Ah, certo, tem mais uma coisa que o Zephyr Sensei adicionou recentemente. Borsalino coçou a cabeça como se tivesse acabado de se lembrar. O terceiro campo de treinamento implementou um sistema de seleção dupla. As vagas são classificadas com base na força, e quanto maior a sua classificação, mais cedo você escolhe seu instrutor. O objetivo é motivar os recrutas. Os 4 melhores também serão selecionados para servir como ajudantes de nós 4 instrutores especiais. Com isso, sua expressão ficou um pouco amarga quando ele olhou para Darren. Parece que vamos ficar presos como babás. Capítulo 579. Academia Militar, Campo de Treinamento e Campo de Parada. A escuridão da manhã havia sido completamente dissipada pelo sol, e sob o sol escaldante, areia amarela dançava no ar no campo de desfile vazio. Um grupo de calouros da Academia Militar, vestidos com uniformes de treinamento, estavam ali em pequenos grupos, conversando animadamente, com seus rostos jovens e até um tanto infantis transbordando de excitação. Ei, você ouviu? Parece que além do Zephyr Sensei, o instrutor-chefe da Academia Militar, vários generais poderosos do quartel-general serão convidados como instrutores especiais para nos ensinar durante este campo de treinamento. Sério? Que ótimo! Parece que a sede está levando esse termo muito a sério. Quem serão nossos instrutores? Espero que seja o vice-almirante Garp. Se eu pudesse aprender com o vice-almirante Garp, provavelmente sorriria dormindo. Não seja tão ingênuo. O vice-almirante Garp tem uma missão importante a cumprir, que é derrotar o grande pirata Roger. Como ele poderia ter tempo para nos ensinar novos recrutas? Então poderia ser o almirante Sengoku? Ele não parece ter muito o que fazer, passando a maior parte do tempo no escritório tomando chá e lendo jornal. Não. Ouvi dizer que os instrutores especiais desta vez, provavelmente são aqueles monstros do quartel-general. Nesse momento, alguém sussurrou misteriosamente. Ao ouvir isso, todos os outros não conseguiram evitar arregalar os olhos e ficar boquiabertos. Realmente, isso é ótimo. Vice-almirante Sakazuki, vice-almirante Borsalino, vice-almirante Kuzan e vice-almirante Darren. Esses monstros aterrorizantes serão nossos instrutores. A terceira turma de alunos da Academia Militar ficou chocada, com os corações batendo forte e as expressões cheias de excitação. Para esse grupo de jovens oficiais do mundo inteiro e da Grand Line, Sengoku e Garp eram figuras lendárias e poderosas da justiça. Então esses 4 nomes eram as estrelas em ascensão dos fuzileiros navais. Eles eram representantes da geração mais jovem dos fuzileiros navais e, aos olhos de inúmeros jovens, eram ainda mais deslumbrantes do que Garp, Sengoku e Zephyr, os 3 fuzileiros navais mais velhos.
Além disso, por virem do mesmo campo de treinamento no fundo, sentiam que Sakazuki e os outros eram mais próximos deles do que Garp e Sengoku. Afinal, eram companheiros discípulos. E também ouvi dizer que os poucos que se destacarem neste semestre terão a oportunidade de se tornarem ajudantes dos instrutores especialmente designados. Alguém acrescentou. Assim que essas palavras foram ditas, quase todos na sala prenderam a respiração, olhando fixamente com olhos ardentes. Ajudante. Esta não era mais apenas uma relação professor-aluno, mas uma relação entre confidentes próximos. Poder se tornar ajudante de um desses monstros e aprender com um futuro almirante da marinha, sem mencionar a melhora na força e na visão, isso por si só seria suficiente para permitir que eles ascendessem rapidamente em suas futuras carreiras militares. Kuzan, que foi recentemente promovido a vice-almirante do quartel-general da Marinha, foi o melhor exemplo. Ele seguiu brevemente o vice-almirante Garp na operação para subjugar a tripulação pirata de Roger, mas foi rapidamente promovido de contra-almirante a vice-almirante. Isso é ótimo. Então podemos escolher nossos instrutores, certo? Vice-almirante Sakazuki, vice-almirante Kuzan, vice-almirante Borsalino e vice-almirante Daren. Não sei qual escolher. Eu me pergunto como são suas personalidades e estilos. Ei, Arthur, você não serviu sob o comando do vice-almirante Daren antes? Que tipo de pessoa ele é? Quando essas palavras foram ditas, os olhares de muitas pessoas se voltaram para um adolescente de cabelos pretos e aparência gentil. Arthur ficou surpreso por um momento e coçou a cabeça, dizendo: Vice-almirante Daren, ele é uma pessoa muito especial. Naquele momento, ele ainda estava em estado de choque, imerso em sua surpresa interior. Mesmo de pé no campo de treinamento, ele ainda não conseguia acreditar que havia conseguido uma vaga tão preciosa no campo de treinamento. Pare com isso. É o mesmo que não dizer nada. Realmente. Os outros olharam para ele com irritação. Ao ouvir o nome Daren, uma figura de madeira no meio da multidão de novos alunos tremeu levemente. Ele tinha cabelo preto curto, um raio tatuado na têmpora, metade de um pedaço de bife grudado no rosto e estava parado rigidamente na periferia da multidão, aparentemente deslocado entre os novos estudantes animados e tagarelas. Se Daren estivesse aqui, ele teria reconhecido esse cara de relance como um de seus subordinados. Vergo. Além de Vergo, havia vários outros desajustados espalhados pela multidão. Um deles tinha cabelos pretos e cacheados, um rosto magro com um dente superior faltando e pele verde acinzentada, parecendo um zumbi ambulante. Ele estava concentrado em polir a espada do cavaleiro em sua mão, murmurando para si mesmo. Cerca em ângulo reto. Bom. Não muito longe, uma figura corpulenta suava profusamente enquanto fazia flexões, cerrando os dentes e contando. 813, 814, 815. Ele estava com o peito nu, sua pele cor de bronze estava escorregadia de suor, músculos tensos como se fossem forjados em aço. E seu cabelo preto estava preso em uma trança grossa, parecida com uma corda, no topo da cabeça. Shuzo. Do outro lado, uma mulher alta, despreocupadamente montada em um canhão, com pernas longas e poderosas, corpo quase perfeito. Ela segurava um cigarro entre os lábios, observando com interesse as discussões em andamento. Ela usava uma blusa de mangas curtas que destacava sua cintura fina e um busto surpreendentemente farto. Uma gola e brincos de pontas combinados com as tatuagens nos braços a faziam parecer uma leoparda selvagem. Doll. De repente, as vozes na multidão começaram a se acalmar. Uma figura magnífica e imponente caminhou lentamente em direção ao campo de treinamento, com seu curto cabelo roxo brilhando sob a luz do sol. Zephyr Sensei. Todos ficaram surpresos, rapidamente guardaram seus pensamentos, formaram uma fila organizada e saudaram Zephyr solenemente. Os olhos de tigre de Zephyr percorreram-nos um a um, e um leve sorriso apareceu no canto da sua boca. Não vou perder tempo. Tenho certeza de que todos já ouviram falar sobre os preparativos para este campo de treinamento. De repente ele franziu a testa. Por que uma pessoa está desaparecida? Zephyr contou o número de pessoas novamente, parecendo surpreso. Onde está aquele garoto, Magellan? Todos olharam uns para os outros e balançaram a cabeça. Zephyr Sensei, Magellan está com diarreia e disse que vai se atrasar um pouco. Arthur levantou a mão e disse. A boca de Zephyr se contraiu levemente. As habilidades de Magellan eram únicas, então o campo de treinamento até arranjou um dormitório separado para ele. Zephyr Sensei, estou aqui. Uma voz fraca veio de uma curta distância. Todos congelaram e viraram a cabeça. Eles viram uma figura jovem e pálida agachada nas sombras ao longe. Atrás dele havia um par de enormes asas negras, e no topo de sua cabeça, 2 chifres negros de diabo. Ele estava agachado ali, abraçando os joelhos, olhando com uma expressão de pena enquanto acenava fracamente com a mão. Enquanto ele falava, era possível ver leves gotas de gás roxo vazando de sua boca e nariz. Estou bem aqui. Tenho medo de machucar os outros alunos. Magellan disse amargamente. Zephyr. Capítulo 580. Ao ver Magellan agachado nas sombras com medo de se aproximar, Zephyr abriu a boca, hesitou e finalmente suspirou. Tudo bem, você pode ficar aí e ouvir. Zephyr naturalmente sabia das circunstâncias especiais de Magellan. Magellan era um usuário do tipo paramecia da Doku Doku no Mi, a fruta venenosa. Ele podia respirar gás venenoso pela boca e liberar grandes quantidades de líquido altamente tóxico de seu corpo. Aqueles envenenados por ele não morriam imediatamente, mas sofriam por um longo tempo antes de finalmente morrerem. O veneno de Magellan era quase impossível de curar, e somente o remédio que ele mesmo desenvolveu poderia neutralizá-lo. Esse garoto foi recomendado por uma filial da Grand Line. Embora fosse chamada de recomendação, Zephyr tinha motivos suficientes para acreditar que se a sede não tivesse aceitado Magellan, aquela filial provavelmente teria se revoltado.
Como todo seu corpo estava cheio de toxinas, ele era extremamente perigoso. Zephyr chegou a designar uma área de quarentena dentro da academia militar como dormitório de Magellan, onde o pessoal usando equipamento de proteção era responsável por entregar seus suprimentos. Ele até reconstruiu um banheiro grande e reformou o sistema de drenagem especialmente para ele. Quanto à força das toxinas de Magellan, Zephyr já a havia experimentado pessoalmente antes, e não era uma lembrança agradável. O Aqui do armamento poderia resistir às habilidades das Akuma no Mi, claro, mas você não poderia exatamente parar de respirar. Felizmente, Magellan estava bem ciente de sua condição especial. Ele conscientemente evitava multidões e ficava sozinho, embora isso inevitavelmente o tornasse um pouco recluso e sombrio. Magellan forçou um sorriso. Seu estômago roncou novamente e ele se encolheu ainda mais. Zephyr, tudo bem, deixe-me explicar brevemente a situação. Zephyr se recompôs, pigarreou e disse em voz profunda: continuarei responsável pelo conteúdo principal deste campo de treinamento. Além disso, diversos instrutores especialmente designados ministrarão cursos de treinamento específicos. Ao longo do campo de treinamento, você pode escolher o instrutor com quem deseja aprender, e os 4 com melhor desempenho se tornarão ajudantes desses 4 instrutores especialmente designados. Vocês navegarão pelos mares e os seguirão para lutar contra o mal. Ao ouvir isso, todos ficaram ansiosos e inquietos. Os olhos azul safira de Doll brilhavam intensamente, seus longos cílios tremulavam de excitação. Até mesmo normalmente sombrio Magellan demonstrou um vislumbre de expectativa. Ao ver as expressões desse grupo de jovens impetuosos, Zephyr sorriu satisfeito. Agora, vamos dar as boas-vindas aos 4 instrutores especialmente designados para o terceiro campo de treinamento de oficiais. O primeiro é Vice-Almirante Sakazuki. Assim que ele terminou de falar, uma figura alta com uma aura sombria caminhou lentamente para dentro da arena. Seus passos eram rígidos e pesados, cada passo medido com precisão. Sakazuki foi até o lado de Zephyr, olhando inexpressivamente para os novos recrutas. Ele levantou a mão levemente para ajustar seu boné militar. Uma aura aterrorizante de intenção assassina, como um mar de cadáveres e sangue, irradiava naturalmente dele. Os novos recrutas que estavam apenas começando suas carreiras militares, sentiam a garganta apertar, a respiração ficar difícil e seus rostos gradualmente empalidecerem. Que presença aterrorizante! A expressão dele é como se ele estivesse olhando para um grupo de pessoas mortas. Sinto que ele vai nos atacar a qualquer momento. Isso é muito assustador. Pensamentos semelhantes inundaram a mente de todos, fazendo-os engolir em seco, sem ousar encarar o olhar frio e indiferente de Sakazuki. Zephyr contraiu o canto da boca e disse desamparadamente: Sakazuki, não seja tão sério. Apenas se apresente. Sakazuki parou por um momento, com os olhos frios e a voz rouca. Eu sou Sakazuki. Serei responsável por lhe ensinar como desenvolver e usar suas habilidades de Akuma no Mi. Quanto ao resto, não tenho nada a dizer. Tudo que você precisa saber sobre mim é isto. A justiça é alcançada através da matança. O dever de um soldado é obedecer ordens. Embora sejam novos recrutas no campo de treinamento, vocês também são membros da Marinha. Se ousarem desobedecer ordens no futuro, não terei misericórdia. Matem. Se você ousar recuar no campo de batalha, mate. Se você tentar chegar a um acordo com piratas, mate. Ele não escondeu sua intenção de matar diante dos novos recrutas trêmulos, mas então pareceu se lembrar do lembrete de Zephyr para não ser muito sério, e forçou um sorriso em seu rosto rígido. Silvo. Todos ficaram tão assustados que deram 2 passos para trás em uníssono. Zephyr, é melhor não sorrir, é ainda mais assustador. Próximo Vice-Almirante Kuzan. Zephyr disse com os dentes cerrados. Antes que ele pudesse terminar, outra figura alta e incomum apareceu correndo. Ele ficou animado e fez uma pose que achou legal. Dahahara. Eu sou o Kuzan. Viu minha capa? Acabei de ser promovido. Dahahara, não é legal? Kuzan ficou orgulhoso com as mãos na cintura, o sangue fervendo. Serei responsável pelo seu treinamento de combate corpo a corpo. Ele balançou os punhos descontroladamente algumas vezes com os olhos brilhando. Escolha-me como seu instrutor. Vamos ter uma luta intensa e emocionante. Vamos queimar nossa juventude e paixão até a medula, como um fogo devastador. Essa é a minha justiça. De repente ele estendeu a mão, levantou o polegar e deu um sorriso radiante. Todos podiam até ver vagamente seus dentes brancos como a neve refletindo a luz do sol. Houve um silêncio completo. Zephyr, todos ficaram congelados no lugar, com as bocas se contraindo e as expressões quase incapazes de se conter. Alguns corvos voavam pelo céu, fazendo um som de cal-cal. Próximo. O rosto de Zephyr agora estava extremamente feio, parecendo que ele tinha comido merda, e ele gritou do fundo da garganta. Vice-Almirante Borsalino. Inúmeros fótons dourados de repente se reuniram no vazio ao lado dele e rapidamente formaram uma figura humana. Borsalino usava um par de óculos de sol exagerados. Esfregava a barba por fazer com uma das mãos e sorria obscenamente enquanto observava as expressões rígidas de todos com grande interesse. Eu sou Borsalino, e vou ensinar a todos vocês a arte da espada. Bem, quanto à minha justiça, isso não parece ser muito importante, não é? Então ele coçou a cabeça, confuso, e disse. Mas todo mundo parece tão assustador. Bang! Todos caíram de costas no chão. O rosto de Zephyr estava tão negro quanto o fundo de uma panela, e ele cobria seu coração de dor. Por que eu contratei esses pirralhos como instrutores? Ele rugia loucamente em seu coração, sua pressão arterial disparava e seu pescoço ficava vermelho de sangue.
As mentes dos alunos da academia militar ficaram em branco, suas expressões ficaram vazias e seus olhos ficaram desfocados, olhando para os 3 instrutores monstros à sua frente, cada um com um estilo completamente diferente e especial ao extremo. Eles sentiram como se 10.000 cavalos estivessem galopando em seus corações, e não conseguiam acreditar no que viam. Os monstros do quartel-general da Marinha, as novas estrelas brilhantes da nova geração da justiça. É isso. Um chefe gangster, um idiota de sangue quente e um velho desprezível. Esses 3 caras serão nossos instrutores? Impossível. Absolutamente impossível. Devo estar sonhando. As cabeças dos novos recrutas estavam fervilhando, e num instante, eles se arrependeram de ter vindo para este campo de treinamento. Então eles pareceram se lembrar de algo, e seu olhar em direção a Zephyr ficou estranho. Parece que esses 3, todos foram ensinados pelo Zephyr Sensei, certo? Sentindo aqueles olhares estranhos, o rosto velho de Zephyr instantaneamente ficou vermelho como fígado de porco, quase perdendo todo o rosto que ele teve em toda a sua vida. Ele desejou poder cortar seu relacionamento de mestre-aprendiz com esses 3 pirralhos ali mesmo. Sua reputação de longa data, arruinada em um instante. Último, vice-almirante Darren. Zephyr suprimiu a vontade de espancar violentamente aqueles 3 pirralhos, cobriu o peito e gritou roucamente. Darren, tudo depende de você. Ele gritou freneticamente em seu coração. Agora ele só esperava que Darren tivesse um desempenho um pouco mais normal, para que ele mal conseguisse manter sua lamentável dignidade como ex-almirante dos fuzileiros navais e instrutor-chefe da academia militar. Assim que ele terminou de falar, a arena ficou em silêncio novamente. Todos inconscientemente prenderam a respiração e esperaram em silêncio. Embora os 3 anteriores tenham causado um grande impacto, todos estavam familiarizados com o nome Rogers Darren. Todos estavam muito curiosos sobre o homem que havia matado Shiki, o Leão Dourado, o lendário grande pirata. Zephyr viu a expectativa nos olhos deles e não conseguiu evitar suar profusamente. Naquele momento, passos firmes e poderosos se aproximaram lentamente. Todos olharam na direção do som e ficaram surpresos com o que viram. Uma figura alta e esguia caminhou lentamente para o campo de treinamento. Os olhos de Doll brilharam quando ela olhou para lá, com uma pitada de excitação aparecendo em seu rosto. Uma figura alta e esguia caminhou lentamente para o campo de treinamento. O homem tinha cabelos pretos bagunçados e rebeldes, e seus olhos eram profundos e escuros como as estrelas no céu noturno. Seu nariz era alto e reto, suas sobrancelhas eram como facas e seus lábios ligeiramente finos se curvavam em um sorriso ligeiramente arrogante e despreocupado. Ele era alto e ereto, seu uniforme militar impecável acentuava seu físico forte, irradiando um charme masculino ousado e robusto. Com as mãos nos bolsos e um charuto aceso na boca, a fumaça saía de seus lábios, e a capa larga e branca como a neve atrás dele balançava ao vento e à areia. Ele era majestoso e calmo. Num instante, todos os presentes, homens e mulheres, fixaram o olhar naquela figura e não conseguiram desviar o olhar. Os olhos dele seguiram os passos do vice-almirante até que ele chegou até eles. Os cantos de sua boca se curvaram, revelando um sorriso alegre e ensolarado. Olá a todos, sou o veterano de vocês, Rogers Darren. O mundo ficou em silêncio por um momento. Então, eu escolho o instrutor Darren. Eu escolho o instrutor Darren. Eu também escolho. Os alunos da academia militar se esforçaram para falar, suas vozes se elevando em um debate acalorado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.